Olá, alunos do terceiro ano A e B da Escola Professora Celestina Valente Legefeld. Aqui quem está falando é o professor de matemática Miguel Araújo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a devolutiva, do roteiro 6 de atividade de matemática que foi enviado para vocês a semana passada, ok? Bom, hoje nós vamos começar aí na atividade 5, né? Que diz assim, ó. Os objetivos. Observe os números complexos A mais BI representados no plano de Young-Gauss e determine para cada um a medida do ângulo θ e do segmento de reta Q1 do ponto AB a origem do sistema, ok? Bom, o que ele está pedindo mesmo? Ele está pedindo você calcular essa distância aqui, que ela é chamada de módulo, essa distância daqui para cá, do eixo do zero até esse ponto aqui que é chamado de afixo. E ele está pedindo também para você calcular esse ângulo, essa voltinha que está dando aqui, ó. Essas duas coisas que ele está pedindo. Então a gente tem que ter de cara que o complexo aí, dessa daqui, o meu complexo aqui é quem? Eu sei que a minha parte, a parte real está em cima dessa reta aqui, ó, certo? Chamada de reta real, né? Então real Z. Essa aqui é o que? É imaginário Z. Parte imaginária que está em pé, parte real que está deitada. Então eu estou percebendo aqui que aqui tem o número 1 em cima do real, ou seja, o real. Quando ele é 1 no real, ele é 1 também no imaginário. Está formando esse pontinho aqui que ele é chamado de afixo. Então eu posso chamar isso daqui, a letra A, de Z é igual a 1 mais I. Por que 1 mais I e por que não 1 mais 1? Porque é o seguinte, o complexo é formado por duas partes, uma real e uma parte imaginária. A parte real é aquela parte independente, aquele cara que está independente, e a imaginária é aquele carinha que está multiplicando o I. Quem é o cara que multiplica o I aqui? É o 1, ele não aparece, mas ele é o número 1 que está multiplicando aí. Pessoal, então eu vou fechar a tela aqui. E eu vou resolver essas duas coisas para vocês na letra A e também na letra B. Só que voltando aqui, vai fazer o seguinte, ó. Para mim conseguir descobrir o módulo desse complexo, eu tenho que ter uma fórmula. Para mim descobrir o θ, né, que é o argumento desse ângulo, né, desse complexo, eu tenho que também ter uma fórmula. E as fórmulas eu já passei para vocês semana passada, no vídeo anterior que eu passei para vocês aí, falando da fórmula. Como foi que eu cheguei nessa fórmula aqui, ó. Essa aqui, ó, é ρ é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa fórmula aqui é a fórmula que eu utilizo para mim descobrir, para mim calcular o meu módulo, ok? Então aqui vai lá, ó, módulo. O ρ, né, é igual a raiz quadrada de A ao quadrado, mas quem é o A? O A é 1 ao quadrado mais B ao quadrado. Mas quem é o B? O B é o número que multiplica o I. Mas quem é o número que está multiplicando o I? É o 1. 1 ao quadrado. Então ρ é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2. Esse daqui é a minha distância, é aquela distância que vocês viram destacada em vermelho lá, né? Que da onde partia do zero até aquele ponto lá que é chamado de afixo, essa distância aqui que a gente descobriu, ok? E agora eu vou descobrir agora o ângulo. Como que eu vou descobrir o ângulo? Eu vou utilizar também, eu não preciso toda hora tá provando que da onde foi que a fórmula veio. Então eu sei que a fórmula é essa daqui, ó. Cosseno do ângulo é igual a A, né, sobre o módulo, né, sobre o módulo. Esse módulo aqui foi essa distância que eu acabei de achar aqui, certo? Então eu sei que cosseno desse ângulo vai ser igual a quem? O A. Quem é esse o A aqui? É o 1, né? O 1 é sobre essa distância. Quem é essa distância? Raiz quadrada de 2. Pessoal, aqui ficou 1 sobre raiz quadrada de 2. Mas a gente nunca pode deixar a raiz quadrada de 2 no denominador. A gente tem que sumir com ela daí. Mas de que maneira você sobe com essa raiz daqui? É simples.
Você multiplica, você faz a racionalização de raiz. Como você faz a racionalização de uma raiz? Você multiplica em cima e embaixo pela própria raiz que está aqui. Qual é a raiz que está aqui? Raiz de 2. Então isso daqui vai ficar igual a quanto? Cosseno desse ângulo é igual a 1 vez raiz de 2 é raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 ou então raiz quadrada de 2 ao quadrado. Tanto faz. Eu gosto de fazer assim, ó. Como esse cara aqui é igual a esse, eu vou repetir. Que ele tem uma regrinha que diz assim, quando você tem as bases iguais, você repete a base e soma os expoentes. Pois bem, estou fazendo isso, ó. Essa base aqui é igual a essa. Multipliquei e somei os expoentes. Eu tenho expoente 1 mais 1, 2. Então ficou raiz quadrada de 2 ao quadrado. Aí eu cancelo o índice da raiz com a potência. Aqui embaixo sobrou 2. E aqui em cima eu vou permanecer com essa raiz quadrada de 2. Ok? Então, aí você fala, professor, você tem que achar o ângulo. Você achou raiz quadrada de 2 sobre 2? Como que ângulo que é esse? Aí vocês vão lembrar que lá na tabelinha dos ângulos notáveis, tem uma tabela lá dos ângulos notáveis, né, que 30, 45 e 60 graus. Vocês lembram que tem uma tabela lá que a gente analisa, tem os valores de cada ângulo lá? Pois bem, eu vou chegar lá daqui a pouco, ó. Só vou fazer a outra relação aqui, ó. Essa daqui, ó, seno do θ é igual. O seno seria quem? Cateto oposto dividido por cateto oposto dividido por hipotenusa. Mas eu não preciso fazer isso, porque eu já provei naquela fórmula, naquele vídeo anterior, que eu já cheguei na fórmula lá para montar a fórmula trigonométrica lá com vocês. Ok? Então eu já sei que essa fórmula, essa daqui é B. Eu chamei isso aqui de A sobre o rho, né? A sobre a distância, né? Que é o módulo. Então isso aqui eu posso fazer B sobre a distância também, que é o módulo, ok? Beleza. Então isso daqui vai ficar como? Eu sei que seno do ângulo θ é igual a B. O B também vale 1, ó. O número que multiplica o I é 1 sobre a raiz, sobre a distância. Quem é a distância? Raiz quadrada de 2. Professor, chegou na mesma coisa? Chegou na mesma coisa. Aqui vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 2, que é igual a raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado. Bases iguais, você repete a base e soma os expoentes. Cancela o expoente com a potência, o índice da raiz. Você cancela o índice da raiz com a potência. Sobrou apenas 2 aqui embaixo. E aqui em cima permanece raiz quadrada de 2. Aí você fala, professor, chegou no mesmo resultado. Pois bem, o objetivo é esse mesmo. O objetivo, sempre a gente tem que encontrar o mesmo valor, o mesmo ângulo que deu o seno, tem que dar o cosseno, certo? Então, eu vou dizer o seguinte, aqui pode ter momento que o seno vai ser diferente do cosseno, vai. Nesse caso aqui, o seno está igual ao cosseno, porque os ângulos deles lá, quando você olhar na tabela dos ângulos trigonométricos lá, você vai ver que o seno e o cosseno de 45 graus tem o mesmo valor, ou seja, raiz de 2 sobre 2. Se você olhar nessa tabelinha aqui, que eu já expliquei já para vocês no ano passado, ó, 30, 45 e 60 graus. Aí aqui você tem, ó, seno, cosseno e aqui você tem a tangente. Lembra que eu falei para vocês o seguinte, que isso daqui todo mundo sabe, todo mundo tem obrigação de saber que essa tabelinha dos ângulos notáveis, e quem sabe contar até 3 consegue fazer ela. Por quê? Ó, quer ver? Ó, se você sabe, ó, 1, 2, 3, divide todo mundo por 2. Coloca dentro da raiz todo mundo que está em cima. O que você faz? Ó, raiz quadrada de 1, dá para tirar da raiz? Dá. Raiz quadrada de 1 é 1. Eu tiro da raiz, ó. Então, o seno de 30 graus é meio. Aqui o 2, ele não dá uma raiz exata, então eu vou deixar dentro da raiz. Então o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2.
3 também não dá uma raiz exata, eu vou deixar dentro da raiz. Então o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Mesma coisa eu vou fazer com o cosseno, ó, de lá para cá. 1, 2, 3. Divido todo mundo por 2. Coloco todo mundo que está em cima dentro da raiz. Eu apago a raiz do 1 aqui, porque a raiz de 1 vai dar exatamente 1, então vai ficar meio. 3 e 2 não dão para tirar, não dá para dar a raiz, até dá, mas não vai ficar uma raiz exata. Eu vou deixar ele aqui dentro da raiz. Então eu posso dizer que o seno de 30 graus é meio, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Eu posso dizer que seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também. Foi o caso daqui. Vocês viram que os dois deu a mesma coisa, porque ele está dizendo que esse ângulo é o ângulo de 45 graus. Ok? Esse θ que você está procurando aí, ele é de 45 graus. Ok? E aí, só para finalizar aqui, pessoal, a tangente, você sempre divide o cosseno, perdão, para você achar a tangente, você divide sempre o seno pelo cosseno e você acha a tangente. Se você dividir meio por raiz de 3 sobre 2, você vai encontrar quanto? Raiz de 3 sobre 3. Se você dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, você vai encontrar 1. Se você dividir raiz de 3 sobre 2 por meio, você vai encontrar raiz quadrada de 3. Vocês podem fazer isso que vai dar certo, ok? Beleza. Então, gente, aqui para finalizar essa letra A aqui, eu vou dizer que o θ, eu vou colocar assim, ó, o θ é igual a 45 graus, ou eu ainda posso transformar esse 45 graus em radiano, que é o que eles mais pedem em prova. A maioria das provas, quando você vai fazer, elas não estão escritas em graus, tá? E sim em radiano, certo? Mas para você transformar é muito simples. Se você sabe um pouquinho de regra de 3, você consegue resolver isso. Ou então, se você não sabe regra de 3, você faz o seguinte. Toda vez que você quer dividir, transformar graus em radiano, você pode fazer o seguinte. Você divide esse cara, por exemplo, se você pegar 180 dividido por 45, aí você vai simplificando até chegar no resultado. Que eu vou colocar aqui, ó. Eu vou deixar essa tabelinha por enquanto, eu vou usar ela depois. Ó, mas eu faço ela de novo. Não vai atrapalhar eu aqui, ó. Então a gente já decorou, né? Você já sabe aqui quem é o seno e cosseno de 30, 45 e 60 graus. Beleza. Agora, eu vou falar para vocês rapidinho, ó. Eu posso transformar esses 45 graus, ó. Eu sei que 180 graus, ele representa meia volta da circunferência. E se você está falando de graus, uma volta completa da circunferência, ela é 360 graus. Se eu falar em radiano, uma volta completa da circunferência é 2π rad, 2π radiano, ok? Como 180, se 360 graus é uma volta completa da circunferência, meia volta é 180 graus. E meia volta em π radiano, quantos π será? Π radiano, é ou não é? Se uma volta inteira é 2π, a metade de 2π é quanto? 1. Então, eu sei que em graus, meia volta da circunferência é 180 graus. E em radiano, meia volta da circunferência é π radiano. E eu quero transformar esse 45 graus em radiano. Como que eu faço? Só multiplicar em cruz, ó. Aqui vai ficar 180x é igual a 45π. X é igual a 45π sobre 180. Lembra que eu falei? É só você pegar o ângulo que você tem, dividir por 180, aí você vai simplificando ele e você vai descobrir qual é o graus aí em radiano. Em radiano quanto mede, ok? Então aqui eu posso dividir logo esse cara aqui por... Vou dividir por 5. Se você dividir por 5 aqui, você vai encontrar 9π aqui embaixo, em cima, perdão. E se você pegar 180 por 5, você vai encontrar 3 vezes 5, 15, 36. Você vai encontrar 36. Dá para me simplificar por 9 agora, não dá? Por 9 aqui vai dar 1π
sobre 36 dividido por 9 vai dar 4. Ah, professor, então eu posso deixar desse jeito, né? Posso deixar desse jeito tranquilamente. 4, ó. O θ de 40, o θ é igual a 40. E que ângulo que é esse que eu estava procurando? É igual a 45 graus ou π sobre 4, que é a mesma coisa, só que ele está numa outra escrita aqui, certo? Falando de um jeito diferente. E vocês já sabem aí, eu já falei muito disso para vocês desde o ano passado. Ok? Tranquilo. Pessoal, então eu vou voltar aqui rapidez aqui no exercício, só para mim, olha, só para mim pegar as informações da letra B. Eu quero pegar as informações da letra B, que é para me construir isso daqui, a mesma coisa que eu fiz com essa. Tranquilo, gente? Ó, então vamos lá, rapidão. Vai, filho. Tô pensando. Ó, então vamos lá, agora vamos na letra B. Pessoal, aquilo que eu falei para vocês é o seguinte. Eu disse para vocês o seguinte, que aquele ângulo que você encontrou aqui, ó, que a gente acabou de encontrar, ele quanto? 45 graus. Isso em radiano, em graus, né? Agora em radiano foi quanto? Π sobre 4. Π sobre 4 rad, ok? Bom, e essa distância que a gente descobriu até aqui foi aquela lá que deu raiz de, se não me engano, deu raiz quadrada de 2. Certo? Raiz quadrada de 2, essa distância daqui para cá. Aí eu falo para vocês, aqueles dois valores que deu lá, tanto o seno quanto o cosseno, deu positivo. Por que isso que deu positivo? Porque ele estava no primeiro quadrante. Toda vez que qualquer grau que esteja localizado no primeiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno será positivo. Se ele estiver localizado no segundo quadrante, o seno vai ser positivo e o cosseno vai ser negativo. Se ele estiver no terceiro quadrante, o cosseno e o seno será negativo. Se ele estiver no quarto quadrante, o cosseno vai ser positivo e o seno vai ser negativo. Professor, você está falando isso, gente? Eu estou falando aqui quando você se localiza lá no círculo trigonométrico, sem calculadora, sem fazer cálculo nenhum, você consegue descobrir vários ângulos lá naquele círculo lá, sem precisar fazer cálculo nenhum. E se você conhece os ângulos trigonométricos, melhorou mais ainda, porque você vai conhecer mais. Certo? Através do círculo trigonométrico lá, você descobre muita coisa lá. Certo? Eu vou falar para vocês depois. Ó, aqui é o seguinte. Esse daqui está localizado aonde, gente? Só para adiantar. Isso aqui está localizado no segundo quadrante. Por que que eu sei? Ó, olha aqui, ó. O X, ó, essa parte aqui que é o eixo real, né? É menos 3. Então você tem aqui letra B, ó. Letra B, Z é igual a menos 3. E o X e o Y tá na parte positiva. Então, ó como vai ser, ó. Menos 3 em X e 3 em Y. Ele está no segundo quadrante. Ou seja, o afixo aí está no segundo quadrante. De cara eu já sei, eu vou falar para vocês. Eu não fiz nem cálculo nenhum ainda, mas eu já sei que o resultado do seno vai ser positivo e o resultado do cosseno vai ser negativo. Vamos verificar? Eu vou fazer o cálculo com vocês aqui, ó. Eu já peguei o complexo e agora a gente vai fazer o cálculo, ó. Fazendo o cálculo, primeiro eu vou descobrir quem? Eu vou descobrir o módulo, né? Para me descobrir o módulo, eu vou fazer o seguinte, ó. Rho é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, ρ é igual a raiz quadrada de A ao quadrado é menos 3 ao quadrado, mais B ao quadrado é 3 ao quadrado. Porque o 3 é o carinha que multiplica o I, novamente. Nunca você diga que a parte imaginária do seu complexo é 3i. A parte imaginária do seu complexo é apenas o número que multiplica o i. Quem é o número que multiplica o i? É o 3. Então, ρ é igual a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado vai dar mais 9, porque todo número negativo elevado à potência par sempre será o resultado positivo. Então, aqui vai ficar mais 9, mais 3 ao quadrado é 9. Então, ρ é igual a raiz quadrada de 18. Eu posso melhorar. Raiz quadrada de 18 não tem uma raiz exata, mas eu posso simplificar essa raiz, deixando ela menor.
Então eu tenho que ρ é igual a... Eu posso escrever a raiz de 18 desse jeito, não posso? 9 vezes 2? Posso, 2 vezes 9, 18. Então eu posso mudar, escrever essa raiz desse jeito, ó. Raiz de 9 vezes raiz de 2. Posso? Posso. Então eu posso chamar isso daqui de ρ é igual a quem? Raiz de 9 é 3, raiz de 2 não dá exata, eu vou deixar dentro da raiz. Vocês perceberam aí que a distância que eu encontrei aí é 3 raiz quadrada de 2. Agora eu vou descobrir o quê? Eu vou descobrir agora o cosseno. Cosseno do θ é igual a A dividido pelo o módulo, né? Pelo módulo. Então aqui vai ficar como? A, que é o A? É menos 3 dividido pelo módulo, que é 3 raiz quadrada de 2. Eu posso muito bem simplificar esse menos 3 com esse mais 3. Menos 3 dividido por 3, aqui vai dar menos 1, e aqui vai ficar sobre raiz quadrada de 2. Novamente, eu não posso deixar a raiz quadrada, eu não posso deixar esse radical aqui no denominador. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz. Eu estou fazendo a racionalização dessa raiz. Então aqui vai ficar menos 1 sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado. Por que isso? Novamente, ó, esse cara é igual a esse. Bases iguais, o que você faz? Repete a base e soma os expoentes. Repetir a base que é raiz de 2, e esse expoente aqui é 1 e aqui é 1, mais 1, 2. Aí eu cancelo o índice da raiz com a potência. Sobrou lá que cosseno desse ângulo θ é igual a menos, esqueci de colocar a raiz aqui, ó. Aqui é menos 1, aqui é menos raiz de 2, ó. Desculpa, já gente, ó. Aqui, ó, menos, o mais vai dar menos. Uma vez raiz de 2, raiz de 2. Então aqui sobrou menos raiz de 2 sobre 2. Aí você fala, ah, professor, eu encontrei aqui o cosseno negativo. O valor do cosseno é negativo. E se o valor do cosseno é negativo, ele vai estar onde? Vai estar lá no segundo quadrante. Lembra que eu mostrei lá para vocês? Bom, então eu vou achar agora o seno. Rapidinho, ó. Seno desse ângulo é igual a quanto? É igual a B sobre o módulo, certo? Isso daqui vai ficar como? Seno desse ângulo é igual a B, que é 3, né? Sobre o módulo. Quem é o módulo? O módulo é 3 raiz de 2, ok? Ó, 3 raiz de 2. Eu posso simplificar esse 3 com esse 3, sobrou 1 em cima e raiz quadrada de 2 embaixo. Novamente, não posso deixar o radical no denominador. Multiplique em cima e embaixo pela raiz de 2. Isso eu estou fazendo a racionalização dessa raiz, desse radical. Que aqui ficou raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado. O índice da raiz com a potência eu cancelo. Aqui sobrou raiz de 2 sobre 2. Aí você fala, ah, professor, uma você encontrou negativo e a outra você encontrou positivo. As duas é um ângulo de 45 graus? As duas são ângulos de 45 graus? Não. Nenhuma delas é ângulo de 45 graus. Por quê? Porque é o seguinte, se eu já sei que eu estou lá no segundo quadrante, se eu tivesse no primeiro quadrante seria 45 graus. Mas como eu estou lá no segundo quadrante, não vai ser 45 graus. Vamos fazer o teste, gente? Quando a raiz quadrada, quando você encontrou lá no outro exercício que deu raiz de 2 sobre 2, de cara você viu que o seno e o cosseno, eles eram o quê? O ângulo lá era de 45 graus, porque o cosseno e o seno de 45 graus vai dar raiz de 2 sobre 2, os dois são a mesma coisa, ok? Só que nesse daqui, ele está dando o simétrico dele. Por quê? Se você, eu vou até desenhar rapidinho aqui, ó. Se você tem aqui o ângulo, tá aqui, ó, o desenho aqui, a circunferência está aqui. Aqui você tem o cosseno e aqui você tem o seno.
Aqui é primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, ok? Bom, aí o exercício primeiro ele estava aqui, 45 graus, ok? Só que nesse caso aqui, ele não está no primeiro quadrante. Por quê? Porque deu negativo aqui, certo? Então ele está aqui. O que ele fez? Ele pegou, eu vou pegar e vou descobrir menos raiz de 2 sobre 2, ele vai estar desse lado. Ele deve estar por aqui, certo? Ele deve estar por aqui. Ó, ele deve estar aqui, mais ou menos. Por que eu sei? Porque o cosseno vai dar negativo, tá para baixo, ó, negativo, e o seno vai ser positivo, tá? Para cá o seno, ok? Tá para cá o seno. Então dá para você perceber, se você andou, ó, daqui até aqui você andou 45 graus, daqui até aqui você andou mais 45 graus, porque você fez um ângulo reto. Você fez um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Só que ele andou mais quanto? Mais 45 graus. Se ele andou 90 graus mais 45 graus, é a mesma coisa de você pegar 180 menos quanto? Aqui. Para você descobrir. Menos 45, é ou não é? Se você pegar 180 menos 45, ou então você pode somar, ó, 45 mais 45 deu 90, mais 45 aqui, ó. Então 90 mais 45 você vai ter, ó, 5 e aqui vai dar 13, 135 graus. Então eu posso dizer que o meu θ é igual a 135 graus, ou eu vou transformar esse cara aí em radiano. Eu posso escrever assim, ó. Se você pegar 135 sobre 180, eu posso simplificar isso aqui por 5. Vamos ver quanto vai dar, ó. 135 por 5. Você vai encontrar 2 vezes 5, 10. E aqui vai dar um 7. Vai dar 27. Eu posso até colocar aqui, ó. 27 sobre 180 por 5. 180 por 5, que vai dar 3 vezes 5, 15, sobra 3, 36. Dá para me simplificar por 3 novamente aí? Dá para me simplificar por 3, dá por 9 direto. Ó. Por 9 eu vou encontrar 3, certo? Eu vou encontrar 3 sobre quanto? 36 dá 12, não é isso? Ó, peguei, não, dá menos, ó. 27 por 9 dá 3. Agora é 36 por 9, vai dar um 4. 4. Então eu posso escrever isso daqui, ó. 135 graus ou 3π sobre 4, ok? Então 3π sobre 4, ok, gente? Então, e você pode escrever rádio aqui, né? Que é radiano, né? Então eu só quero mostrar para vocês as duas partes aí, né? A parte que é envolvendo grau e a parte que é envolvendo radiano, sendo que é a mesma coisa, falando de outra linguagem aí, certo? Porque vocês têm que conhecer, assim, por exemplo, essa circunferência aqui, ela completa em graus é 360 graus. E a mesma circunferência, falando-se de radiano, ela tem 2π radiano, ok? A metade dela aqui em graus dá 180 graus, aqui vai dar 90 graus, aqui vai dar 270 graus e aqui vai dar 360 graus, aí fecha o círculo, ok? Então você tem aí falando em graus. Se for em radiano, é só você pegar o cara e transformar ele, entendeu? Igual eu fiz aqui. Você usa a regra de 3 ou você pode usar esse esqueminha que eu fiz aqui. Tranquilo? Pessoal, eu resolvi esse exercício, né? Deu um pouquinho de trabalho porque é bastante longo mesmo. Mas eu vou dar continuidade nos exercícios, só que eu vou passar em outra videoaula, para não ficar muito longo isso daí. Não vai ficar muito ruim para vocês assistirem. Tá bom, gente? Eu vou finalizar isso aqui e já vou começar a outra atividade. Valeu? Fique com Deus. Tchau, tchau.